Ao longo da história, as câmeras fizeram mais do que apenas capturar momentos. Elas congelaram mistérios no tempo. Algumas dessas imagens são tão desconcertantes que nem mesmo as mentes mais afiadas conseguem oferecer uma explicação. Desde figuras sombrias que não deveriam existir até fenômenos inexplicáveis, seriam truques do olho, fraudes engenhosas ou vislumbres de algo muito mais perturbador. Uma coisa é certa: essas imagens levantam mais perguntas do que respostas. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a ciência simplesmente não consegue explicar. Aqui estão 20 fotos históricas que nem mesmo os cientistas conseguem explicar. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Bolas de fogo Naga. Todo ano, o rio Mekong exibe um espetáculo impressionante que cativa e confunde tanto moradores quanto turistas. As bolas de fogo Naga, conhecidas como luzes do Mekong, são esferas brilhantes que, segundo relatos, ascendem das profundezas do rio ao céu noturno, criando um espetáculo etéreo. Essas luzes rubras, que variam de pequenos brilhos a orbes do tamanho de uma bola de basquete, sobem centenas de metros antes de desaparecerem no ar. Em algumas noites, podem ser vistas desde poucas dezenas até milhares dessas bolas de fogo elusivas. Tradicionalmente, o fenômeno está associado ao lendário Phayanack, uma enorme serpente que se acredita habitar o Mekong. Os moradores geralmente veem as bolas de fogo durante o Wan Ok Phansa, o fim do período do jejum budista no final de outubro, especialmente perto de Phon Phisai, no distrito de Phon Phisai. Curiosamente, as bolas de fogo, anteriormente conhecidas como luzes fantasma, só ganharam seu nome formal em meados da década de 1980, apesar de relatos sobre sua presença inexplicável existirem há milênios. E falando de estranho, você sabia que há um alienígena enterrado em Marte? Rosto alienígena em Marte. Marte é conhecido por sua paisagem fascinante e topografia estranha, mas nada capturou tanto a imaginação quanto o chamado rosto em Marte. Quando a missão Viking 1 da NASA retornou com fotografias da superfície marciana em 1976, uma foto da região de Sidônia revelou uma formação rochosa que se assemelhava a um rosto humano. Enquanto a Viking 1 orbitava Marte em busca de um local de pouso, acidentalmente encontrou um monte de pedras com feições faciais. O governo rapidamente rejeitou isso como uma ilusão de ótica, descrevendo-o como uma grande formação rochosa, mas o público permaneceu cético. Teorias da conspiração surgiram, com alguns fãs alegando que essa forma era o vestígio de uma sociedade extraterrestre, insinuando ruínas de uma cidade alienígena escondida sob a poeira marciana. Ao longo das décadas, o rosto tem despertado fascínio e levantado questões. O que você acha? Marte poderia ter abrigado vida inteligente ou foi nossa casa antes de a deixarmos? Conte-nos na seção de comentários abaixo. Fantasma do SS Watertown. Em dezembro de 1924, 2 marinheiros, James Courtney e Michael Meehan, morreram tragicamente enquanto limpavam o tanque de carga de um petroleiro. Suas mortes, causadas por vapores de gases perigosos, deram início a algo muito mais perturbador. Após um enterro tradicional no mar, a tripulação acreditava ter dado seu último adeus. No entanto, no dia seguinte, todo o navio foi lançado em caos. Os rostos dos 2 marinheiros falecidos surgiram nas ondas, flutuando perto da embarcação. Por dias, a tripulação testemunhou os rostos de Courtney e Meehan aparecerem e desaparecerem na esteira do navio. O capitão Tracy, armado com uma câmera em uma viagem de volta, capturou uma incrível imagem das 2 figuras espectrais. A imagem foi submetida para análise profissional, e os familiares identificaram facilmente os rostos pálidos dos marinheiros. Apesar de numerosas disputas, os investigadores têm dificuldade em refutar as fotografias. Teria sido uma alucinação coletiva, ou os fantasmas inquietos do SS Watertown realmente assombraram as águas do Pacífico? Tênis Nike em 1652. E se eu dissesse que uma obra de arte produzida há 400 anos iniciou um debate que pode fazê-lo questionar a própria natureza do tempo?
A obra-prima conhecida como Retrato de um Menino, criada por um artista holandês em 1652, está no centro desse mistério. Enquanto alguns comentadores acreditam que representa o filho de 8 anos do artista, outros acreditam que retrata o filho de um comerciante de vinhos. Mas sejamos honestos, o verdadeiro destaque deste quadro não é o jovem, mas seus sapatos. Olhe atentamente e talvez descubra algo surpreendente. Esses não são sapatos comuns. Não, eles são muito semelhantes a um par de tênis Nike modernos, com o distintivo símbolo de chic. Intrigado? Você deveria estar. Esta obra de arte precede a empresa de calçados esportivos em 300 anos. A Nike foi fundada em 1964, muito depois de nosso pintor trabalhar com seu pincel. Então, como um garoto da Holanda do século XVII, acabou usando o que parece ser uma marca do século XXI. A presença desses tênis Nike em uma pintura histórica levanta a questão: o que mais iremos descobrir? Luzes de Hessdalen. Todos já ouvimos falar das lindas luzes aurorais que enfeitam os céus das regiões do norte, mas as luzes de Hessdalen, localizadas no isolado vale de Hessdalen, no centro da Noruega, são igualmente fascinantes. Desde pelo menos a década de 1930, essas luzes misteriosas têm cativado moradores e visitantes, exibindo uma mistura brilhante de brancos, amarelos e vermelhos. Elas podem aparecer tanto de dia quanto de noite, flutuando suavemente pelo vale e atravessando o céu em velocidades impressionantes. O auge da atividade ocorreu entre dezembro de 1981 e meados de 1984, quando os avistamentos chegaram a 15 a 20 por semana, atraindo viajantes curiosos ansiosos para testemunhar o fenômeno em primeira mão. No entanto, em 2010, a frequência dos avistamentos caiu para 10 a 20 por ano, levantando a questão de se essas luzes estavam desaparecendo na lenda. O projeto Hessdalen, fundado em 1983 por entusiastas de OVNIs da Noruega e da Suécia, iniciou investigações. Esforços subsequentes, como o Projeto Triângulo, capturaram imagens de luzes se movendo em formações piramidais hipnotizantes. Em 1998, foi estabelecida a Estação de Medição Automática de Hessdalen para monitorar esses fenômenos estranhos, mas, apesar de décadas de observação e pesquisa, nenhuma explicação foi encontrada. Cidade flutuante. Imagine olhar para o céu e ver uma metrópole inteira pendurada nas nuvens. Em outubro de 2015, os habitantes de Fosen, na China, foram brindados com uma visão impressionante e perturbadora. Uma metrópole fantasmagórica flutuando acima deles. As linhas angulares e os topos planos dos edifícios tornaram impossível descartar essa visão como uma simples formação de nuvens. Testemunhas afirmaram que essa beleza cósmica persistiu por vários minutos antes de desaparecer sem deixar vestígios, deixando uma trilha de admiração e espanto. Teorias começaram a se espalhar como as nuvens que abrigavam essa aparição. Alguns teorizaram que os moradores de Fosen haviam tido um vislumbre momentâneo de um mundo paralelo colidindo com o nosso, enquanto outros falavam de uma invasão alienígena tentando entrar em nossa realidade. No entanto, alguns atribuíram a visão a uma miragem ou uma ilusão óptica complexa. Poucos dias depois, uma metrópole flutuante semelhante apareceu na província de Jiangxi, reacendendo o debate sobre o que essas construções etéreas poderiam significar. O corpo caindo de Copper. Na década de 1950, uma fotografia aparentemente comum de uma família se tornou um mistério aterrador conhecido como o corpo caindo de Copper. A imagem captura um momento feliz, uma família sorridente reunida em um quintal iluminado, rindo, capturada no tempo. No entanto, algo perturbador espreita ao fundo. Uma estranha figura parece estar suspensa em queda, lançando uma sombra inquietante sobre a cena. A família, alheia à presença assustadora, não percebeu nada de incomum durante a captura, gerando debates intermináveis sobre a identidade do corpo caído. Quem é essa aparição e por que ela só aparece nas fotografias? Foi um evento trágico, uma ilusão de ótica ou algo mais sobrenatural? Durante décadas, detetives amadores e fãs do paranormal foram atraídos pela qualidade assustadora dessa imagem. Enquanto alguns a descartam como um mero truque de luz, outros acreditam que ela conta uma história trágica. Ao olhar para a imagem, é impossível não sentir um calafrio percorrer a espinha. Mothman ressurge.
A história do homem-mariposa em Point Pleasant arrepia qualquer um que a ouve. Esse fascinante monstro, conhecido por seus brilhantes olhos vermelhos e grandes asas, tem cativado imaginações e inspirado diversos mitos. Um homem dirigindo pela State Route 2 saiu da estrada, com os olhos arregalados de surpresa. Ele viu algo extraordinário, uma figura sinistra voando de árvore em árvore. Em um ato impulsivo, pegou sua câmera e fotografou a figura, garantindo que esse encontro não fosse esquecido. Quando pressionado por mais informações, o homem permaneceu evasivo, recusando uma entrevista, mas afirmando que as imagens eram inalteradas, uma prova pura do que ele testemunhou. Ele havia, sem querer, entrado em uma história já tecida no folclore local. Nas imagens, as asas da criatura se afinavam em pontas afiadas, e suas longas pernas se dobravam de forma anormal. Os moradores, incluindo Carolyn Harris, estavam divididos entre o ceticismo e a crença. Eu definitivamente sabia que o homem-mariposa era real, disse ela, sua confiança reforçada por anos de histórias sussurradas e sombras voando fora de vista. À medida que o interesse crescia, uma questão permanecia. O homem-mariposa voltou para reivindicar seu lugar nos céus de Point Pleasant. Celular da Segunda Guerra Mundial. Em uma foto aparentemente comum da Segunda Guerra Mundial, um homem aparece no fundo, com a mão ao lado do rosto. À primeira vista, não parece nada de incomum, mas uma observação mais detalhada revela algo estranho. Será que ele está segurando um celular? Muitas pessoas ficam intrigadas com essa imagem, que foi tirada 30 anos antes da produção do primeiro celular da Motorola, em 1973. Alguns céticos dizem que ele está apenas coçando a orelha ou segurando um cachimbo, enquanto outros acreditam que ele está checando o relógio. Mas aqui está o detalhe interessante. O homem está exatamente ao lado de uma relojoaria, o que adiciona um grau perturbador de coincidência ao mistério. Ainda assim, a ideia de um homem usando um celular nos anos 1940 instigou o interesse de teóricos da conspiração, que se perguntam se esta é uma prova de viagem no tempo. Poderia esta foto granulada ser a evidência de que uma pessoa do futuro foi capturada em plena ligação em meio a uma cidade devastada pela guerra? Ao considerar o momento em que a foto foi tirada e o gesto estranho da mão, que não parece encaixar em nenhuma das explicações comuns, as respostas racionais parecem desaparecer. Qual é a verdadeira história por trás dessa imagem e como ela pode se relacionar com a tecnologia futura? Esse enigma tem mais profundidade do que imaginamos. Madonna e o OVNI. Por séculos, uma imagem em Florença tem cativado os espectadores, e não apenas pela sua beleza sagrada. A pintura do século XV, a Madonna com São Giovannino, de Domenico Ghirlandaio, contém um mistério que ainda provoca discussões nos dias de hoje. Um estranho objeto em forma oval flutua no céu, logo acima do ombro esquerdo da Madonna. Mas não para por aí. Abaixo do objeto, um homem olha para cima, espantado, enquanto seu cão late freneticamente para a figura incomum. Será que Ghirlandaio estava insinuando algo de outro mundo? Alguns afirmam que esse objeto enigmático é uma imagem antiga de um OVNI, escondido à vista de todos entre a arte religiosa, enquanto outros pensam que a forma é apenas uma representação de uma presença celestial, como um anjo ou uma estrela da natividade. No entanto, a semelhança incomum com relatos recentes de OVNIs mantém a imaginação das pessoas em alerta. O que exatamente Ghirlandaio viu ou sabia que ele eternizou nessa pintura? É um mistério que continua a intrigar tanto amantes da arte quanto entusiastas de OVNIs. O fantasma do Hotel Stanley. Imagine tirar uma foto de férias e descobrir um visitante inesperado, do tipo fantasmagórico. Foi exatamente isso que Henry Yao experimentou durante sua visita ao famoso Hotel Stanley, no Colorado, que serviu de inspiração para o clássico de terror de 1980, O Iluminado. Yao fotografou a grande escadaria do hotel, esperando capturar o clima sombrio, mas ao rever a foto, ele descobriu algo novo. Uma figura fantasmagórica vestida com trajes antigos no topo das escadas. Segundo Yao, as escadas estavam completamente vazias quando ele tirou a foto. Como se isso não fosse assustador o suficiente, um especialista em paranormalidade mais tarde afirmou que a foto continha dois fantasmas, uma mulher de preto e uma criança tênue ao lado dela. O Hotel Stanley já havia recebido visitantes extraterrenos. Com um histórico de ocorrências sobrenaturais,
O hotel até oferecia pacotes de aventura fantasmagórica para os clientes mais corajosos. Investigadores paranormais se reúnem ali, alegando que é um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos. Mas isso pode ser apenas um aquecimento. Outro mistério de arrepiar está por vir e você não vai querer perder o que acontece a seguir. Fotografia estranha da fábrica de linho. Imagine encontrar uma foto de um século atrás que não apenas retrata um momento no tempo, mas também levanta questões assustadoras sobre o que está além da nossa percepção. Esta imagem em preto e branco mostra 15 adolescentes em uniformes de trabalho posando felizes em uma fábrica em Belfast. Para a foto em grupo, a maioria das garotas cruza os braços à frente, com expressões sérias e compostas. No entanto, uma investigação mais atenta revela um detalhe perturbador que arrepia até os mais corajosos. Uma jovem na terceira fileira, à direita, tem uma mão semelhante a uma garra pousada em seu ombro. A mulher atrás dela está com os braços cruzados, indicando que o estranho apêndice não pertence a ela. A mão parece pousar levemente nas costas da garota, como se fosse um abraço amigável. Mas a visão está longe de ser confortável. Ao ampliar a foto, os detalhes assustadores se tornam mais evidentes. A curvatura dos dedos e a forma das unhas sugerem uma presença indesejável. Quem ou o que era essa mão estranha? A imagem nos faz repensar a distinção entre o vivo e o espectral. Aliens e satélites. Por mais de 120 anos, teóricos da conspiração acreditam que o Cavaleiro Negro, um satélite extraterrestre, está silenciosamente orbitando a Terra. Segundo os entusiastas, esse objeto misterioso não é apenas lixo espacial, mas uma nave alienígena estacionada em órbita polar para estudar os humanos. As provas que eles apresentam incluem uma mistura estranha de sinais de rádio, imagens intrigantes e negativas suspeitas de governos, que, quando combinadas, formam um quadro persuasivo de um possível acobertamento. Em 1998, a missão STS-88 do ônibus espacial da NASA registrou uma série de fotos que surpreenderam o mundo, dando nova vida à história do Cavaleiro Negro. As fotos mostravam um objeto negro e não identificado pairando ameaçadoramente sobre a atmosfera terrestre. A NASA classificou o item como lixo espacial, mas a aparição misteriosa do Cavaleiro Negro nessas fotografias reacendeu debates e alimentou fantasias. Seria essa a prova que eles esperavam? Apesar das explicações da NASA, as fotos reacenderam as discussões e alimentaram os sonhos. Esta é a prova definitiva de espionagem extraterrestre ou simplesmente um pedaço de lixo espacial mal interpretado? Com cada novo avistamento, o enigma se aprofunda e novas perguntas surgem. Mas isso pode ser apenas o começo. Astronauta de Solway Firth. Em 1964, em um dia aparentemente tranquilo em família, uma das imagens mais enigmáticas do século foi capturada. Jim Templeton, um bombeiro de Carlisle, na Inglaterra, fotografou sua filha pequena durante um passeio nos campos perto de Solway Firth. No entanto, após revelar a foto, uma figura estranha apareceu atrás dela, parecendo um astronauta. Jim afirmou que não havia mais ninguém presente quando tirou a foto. A figura enigmática deixou os cientistas perplexos. Investigações revelaram que não havia vestígios de alteração na foto, e apesar de várias hipóteses, ninguém conseguiu determinar quem ou o que era essa pessoa. Seria apenas uma ilusão óptica, uma farsa, ou poderia ser evidência de algo muito mais impressionante, algo de outro mundo? O astronauta de Solway Firth continua a assustar e encantar pessoas até hoje, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Se esta imagem lhe dá calafrios, espere pelo próximo enigma inexplicável. Viajante do tempo. Você é fã de viagens no tempo? Imagine encontrar uma foto que parece transportá-lo entre períodos. Em uma dramática foto em preto e branco de 1941, uma multidão se reúne para comemorar a reabertura da ponte South Forks, em Gold Bridge, British Columbia, após uma terrível enchente. À primeira vista parece ser um momento histórico comum, mas uma figura se destaca, lançando uma sombra enigmática sobre a cena. Este homem, posicionado no canto direito central, destoa do charme vintage da multidão. Vestindo óculos estranhos, uma camiseta estampada e segurando uma pequena câmera moderna demais para a época, ele exala um mistério impossível de ignorar. Quando a fotografia surgiu online no início da década de 2010,
gerou uma onda de curiosidade. Seria esse homem apenas um morador excêntrico ou poderia ser algo mais intrigante, um viajante do tempo capturado em um momento espontâneo? As redes sociais fervilharam com especulações, cada usuário buscando pistas escondidas nesta estranha fotografia. Agora é hora do destaque do assinante de hoje. Esta foto assustadora, que deixou cientistas e historiadores modernos perplexos, foi tirada por um fotógrafo em 1903. Esta imagem única do regimento Kexholm, com cerca de 1.250 homens alinhados em 25 fileiras, é incrivelmente nítida e detalhada para a época. Uma chapa fotográfica de 65 por 110 centímetros permitiu reproduzir com clareza tanto grupos inteiros quanto rostos individuais dos soldados. O tamanho da foto em si é de aproximadamente 42 por 94 centímetros. Mesmo com a tecnologia mais recente e câmeras avançadas, é quase impossível replicar esse nível de detalhe. Ao aumentar o zoom, os cientistas descobriram que os rostos de todas as pessoas na foto são claramente visíveis, podendo ser facilmente identificados, e até seus bigodes, pintas e porta-cigarros podem ser vistos nitidamente. A foto foi tirada em homenagem à aposentadoria do comandante do regimento. Eles se prepararam o dia todo para a sessão de fotos, e um andaime especial foi construído para o fotógrafo, que levantou sua câmera pesada. Monstro na Ilha Hook. A Ilha Hook, localizada na costa da Austrália, é conhecida por seus deslumbrantes recifes de coral e beleza tranquila. No entanto, em 1964, tornou-se famosa por algo consideravelmente mais perturbador: um monstro marinho. Esse paraíso foi o cenário de um raro evento na criptozoologia. Tudo começou quando o fotógrafo francês Robert Le Serrec e sua esposa avistaram uma enorme criatura parecida com uma serpente enquanto navegavam perto da baía de Stonehaven. Inicialmente, eles estimaram que o ser tinha cerca de 9 metros de comprimento, mas à medida que se aproximavam, o verdadeiro tamanho da criatura ficava claro. Cerca de 27 metros de uma sombra assustadora que flutuava suavemente sob a superfície da água. Le Serrec tirou várias fotos, cada uma mostrando uma figura gigantesca e semelhante a uma enguia com traços distintos. Para começar, o tamanho da criatura era muito maior que qualquer monstro marinho conhecido na região, e as imagens, apesar de granuladas, eram assustadoramente realistas. Ainda mais impressionante, a Ilha Hook não tem histórico de tais monstros. Ao contrário, o monstro do Lago Ness, na Escócia, intriga criptozoólogos há décadas. Alguns cientistas sugeriram que seria uma espécie arcaica sobrevivente, enquanto outros suspeitaram que fosse um embuste para atrair atenção. Décadas depois, o mistério permanece sem solução. Criatura da caverna. Já passou por uma viagem casual com amigos e acabou descobrindo algo aterrorizante? Em meados dos anos 90, 2 amigos visitando uma caverna em Rosa Lima vivenciaram exatamente isso. Enquanto exploravam as profundezas sombrias e sinistras, afirmaram ter avistado uma criatura estranha e perturbadora. Rapidamente, registraram o encontro com uma foto, mas ficaram apavorados com o grito ensurdecedor de um menino ecoando pela caverna. Assustados, relataram o incidente às autoridades, o que levou a uma busca policial que revelou um corpo humano dentro da caverna. A foto assustadora logo se espalhou pelo mundo após o fotógrafo vendê-la a um anunciante. Capturou a atenção de pessoas em todos os lugares, e apesar do alvoroço internacional, ninguém conseguiu explicar definitivamente o que estava escondido na caverna naquele dia. Até hoje, o mistério permanece sem solução, deixando as pessoas a se perguntarem o que realmente aconteceu nas profundezas sombrias. Incidente de Falcon Lake. Em 1967, Stefan Michalak viveu um acontecimento que faria qualquer entusiasta de OVNIs acelerar o coração. Imagine vagar perto do Lago Falcon, no Canadá, e encontrar um disco voador. Stefan afirmou que estava tão próximo do objeto misterioso que quase podia tocá-lo. No entanto, o desfecho não foi bom. Quando o OVNI decolou, empurrou-o ao chão. Ele ficou com mais do que uma história para contar. Os relatos de Stefan tomaram um rumo inesperado, pois ele alegou ter sofrido queimaduras do exaustor da nave. Qual é a prova? Seu abdômen e peito exibiam padrões em grade, como em filmes de terror de ficção científica. Não parece algo saído de um filme? Contudo, a experiência de Stefan não terminou ali. Ele ficou gravemente doente como resultado do encontro, mas a razão exata para sua doença permanece desconhecida.
Enquanto investigadores debatiam as queimaduras de Stefan e uma possível causa alienígena, uma pergunta permanecia: o que realmente aconteceu naquele dia no Lago Falcon? Stefan foi apenas vítima de uma imaginação exagerada, ou viveu algo sobrenatural? O mistério do Lago Hupkund. Imagine um lago tranquilo nas alturas dos Himalaias. Ecos do passado ressoam entre os picos. O Lago Hupkund, a cerca de 5.000 metros de altitude, é deslumbrante, mas guarda um mistério aterrorizante, conhecido como o Lago dos Esqueletos. Este local assustador ganhou fama em 1942, quando um guarda florestal britânico encontrou vários esqueletos humanos nas margens congeladas. Inicialmente, supôs-se que esses corpos eram de soldados japoneses mortos na guerra. No entanto, essa ideia mudou em 2004, quando especialistas descobriram que os ossos datavam de 850 a.C. O mistério permanece. Quem são essas pessoas e o que as levou até este lago solitário? Quando o gelo derrete no verão, revela restos esqueléticos que atraem aventureiros a explorar seus mistérios. Você se pergunta o que aconteceu no Lago Hupkund enquanto olha para suas águas cristalinas. As luzes de Phoenix. Era uma noite tranquila de março em 1997, quando algo estranho iluminou o céu do Arizona. Milhares de pessoas viram uma visão inexplicável, luzes estranhas flutuando silenciosamente acima delas. Naquela noite, 2 eventos únicos ocorreram, cada um mais estranho que o anterior. Primeiro, uma enorme luz em forma de V atravessou lentamente o estado, de Prescott a Phoenix. Criou uma sombra ameaçadora e deixou testemunhas espantadas. Alguns descreveram-na como uma nave colossal, grande demais para entender, navegando suavemente pelo céu. Mas então surgiu um segundo enigma, uma cadeia de luzes imóveis pairando no céu noturno sobre Phoenix. Essas luzes permaneceram por um tempo, como se estivessem observando, antes de sumirem na escuridão. Especialistas se apressaram para explicar a situação. Seriam sinalizadores militares? Um avião secreto do governo? Ou algo ainda mais misterioso? A explicação oficial culpou os sinalizadores de um exercício militar, mas alguns testemunhas não se convenceram. As luzes de Phoenix continuam um mistério décadas depois. Elas geram debates intermináveis entre céticos e crentes. A pergunta essencial é: o que realmente foi visto naquela noite? O que você acha? Conte para a gente nos comentários abaixo. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Fique ligado para mais.